Inflação faz 90% dos brasileiros mudarem de hábito. E a confiança empresarial sobe em maio e tem o maior nível em 7 meses. E você vai ver também. Receita Federal recebe 2 milhões de declarações acima do esperado. Uso de máscara volta a ser recomendado em locais fechados. Após 2 meses, Xangai começa a sair do confinamento contra a Covid. Rússia acusa os Estados Unidos de interferência nos acordos de paz ao entregar mais armas à Ucrânia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. Agora são 13 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta quarta-feira no Brasil e no mundo. Olha só, eu começo essa edição falando de economia. O índice de confiança empresarial, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, avançou em maio e essa foi a terceira alta seguida do indicador. O índice de confiança empresarial, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, avançou 2,9 pontos de abril para maio na terceira alta seguida. O indicador atingiu 97,4 pontos, em uma escala de 0 a 200. Esse é o maior nível desde outubro de 2021. O índice da situação atual, que mede a percepção sobre o presente, atingiu os 98 pontos, assim como de expectativas, que mede a confiança no futuro, que chegou ao mesmo patamar. O indicador de confiança de empresários brasileiros é verificado em 4 setores: comércio, indústria, serviços e construção. Entre eles, o melhor resultado foi registrado pelo comércio. Apesar disso, o segmento ainda tem a menor confiança. Já a indústria continua com a maior confiança. Os serviços também subiram e a construção foi o único setor com queda. E ainda falando de economia, a maioria dos brasileiros mudou os hábitos de consumo por causa da alta da inflação. Afinal, as contas de energia, água e a compra de alimentos foram os principais itens afetados pelo aumento dos preços. Um estudo da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor apontou que mais de 90% dos brasileiros mudaram hábitos de consumo por causa da inflação no país. O indicador chegou a 12,13% no acumulado de 12 meses, em abril deste ano. O levantamento revelou que as principais mudanças feitas estão relacionadas ao uso de energia e de água, aos hábitos de mobilidade e ainda à alimentação. Mais de 40% dos entrevistados declararam que têm dificuldades em pagar as contas de luz e de gás. Uma das soluções adotadas por 70% das pessoas é desligar aparelhos eletrodomésticos e usá-los com menos frequência para economizar energia. Em relação à água, 41% já fazem racionamento, tomando banhos mais curtos para diminuir os custos. A pesquisa ainda mostrou que 44,5% dos brasileiros passaram a evitar o uso de carro por causa do aumento do preço do combustível. Uma alternativa foi o uso de bicicletas, adotado por cerca de 33% dos entrevistados. O uso do transporte público também foi citado como forma de evitar gastos com deslocamento. O consumo de alimentos foi outra parte importante impactada pela alta dos preços. Quase a metade dos entrevistados afirmou que diminuiu o consumo de carne bovina, frango e peixe para reduzir os custos. Já a escolha de produtos de marcas mais baratas é uma prática adotada por cerca de 65% das pessoas. E o assunto agora é imposto de renda. A Receita Federal recebeu mais de 36 milhões de declarações do imposto de renda. O número ficou 2 milhões acima do esperado para esse ano. A entrega de declarações superou as expectativas do governo. A estimativa inicial era de que 34 milhões e 100 mil declarações fossem enviadas. Mas a Receita Federal informou que foram recebidas mais de 36 milhões 322 mil declarações do imposto de renda da pessoa física em 2022. O prazo para o envio terminou nesta terça-feira e a multa para quem entregar atrasado é de no mínimo R$ 165 e pode chegar a até 20% do imposto devido. A orientação é para que o contribuinte regularize a situação o quanto antes. Isso porque quem demorar para regularizar a situação, além de pagar mais multa, pode ficar com o CPF bloqueado.
Com isso, a pessoa é impedida de fazer a contratação de empréstimos, de tirar passaporte, obter certidão negativa para venda ou aluguel de imóvel e até mesmo de prestar concurso público, até que a situação seja regularizada. O valor da multa é gerado no momento da entrega da declaração e o contribuinte ainda vai ter 30 dias para pagar. Após este prazo, começam a correr os juros. Já quem enviou a declaração com erro e precisar retificar, não pagará multa por atraso na entrega. E atenção, motoristas! O novo modelo da CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, começa a ser emitido hoje e nós vamos mostrar agora alguns detalhes desse documento repaginado. A nova CNH terá alguns elementos gráficos para dificultar a falsificação. As cores verde e amarela predominam. E uma das novidades é uma tabela que indica qual veículo o motorista está apto a dirigir. O documento também informa se o condutor é profissional e se tem alguma restrição médica, além dos dados pessoais, como o nome e a filiação. Foi ainda incorporado um código internacional, utilizado nos passaportes, que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. A nova CNH mantém o QR Code já disponível nos documentos emitidos a partir de 2017. O código vai armazenar todas as informações do documento, inclusive a fotografia, com exceção da assinatura do motorista. É importante lembrar que não há necessidade imediata de substituir a CNH. A substituição ocorrerá à medida que os motoristas forem renovando ou emitindo a segunda via. O documento pode ser expedido em meios físico, digital ou em ambos. E subiu para 106 o número de mortes causadas pelas chuvas em Pernambuco. 11 pessoas seguem desaparecidas na maior tragédia do estado. As buscas entraram hoje no 5º dia. Os corpos de mais 6 vítimas de deslizamentos de barreiras foram encontrados, sendo 3 na Vila dos Milagres, em Recife, e outros 3 em Jardim Monte Verde, entre Recife e Jaboatão dos Guararapes. As buscas por soterrados seguem em Vila dos Milagres, no Recife, no Curado 4, em Jaboatão, e em Areeiro, em Camaragibe. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no Jardim Monte Verde, os trabalhos de resgate de vítimas terminaram, já que todos os desaparecidos foram encontrados. Em Paulista, são procuradas 2 pessoas, possivelmente levadas pelas enchentes. O total de desabrigados é de cerca de 6.200 pessoas. Mais de 20 municípios pernambucanos e o governo do estado já decretaram situação de emergência. E choveu novamente na região metropolitana de Recife e em parte do interior. A Agência Pernambucana de Águas e Clima ainda prevê a continuidade de chuvas rápidas ao longo do dia, com volumes moderados tanto na região metropolitana de Recife como na zona da Mata Norte. Na Mata Sul, Agreste e Sertão, as chuvas devem ser isoladas. A Defesa Civil manteve o alerta para deslizamentos por conta das condições do solo, ainda encharcados nas áreas afetadas. Para ajudar nos trabalhos, bombeiros foram enviados pelos governos da Paraíba e do Rio de Janeiro, além de profissionais especializados no atendimento a casos de deslizamentos de Minas Gerais, que também reforçam as forças operacionais. Olha, em Alagoas, as chuvas também causaram prejuízos. Em todo o estado, já são mais de 18 mil afetados pelos alagamentos e deslizamentos. Em um momento difícil como esse, toda ajuda é bem-vinda, não é, Kleber? E a Igreja Internacional da Graça de Deus também está fazendo a sua parte. Pois é, e você vai ver agora e ouvir o pastor Lucas Andrade, que é da Igreja da Graça do Recife, que vai orientar as pessoas que querem ajudar. A fé sem obras ela é morta. A Bíblia diz que nós não devemos amar apenas em palavras, mas em obras e em ações. Então, justamente isso, as pessoas estão sofrendo lá fora e nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós precisamos fazer alguma coisa. Deus nos chamou não apenas para falar, mas Deus nos chamou para poder agir. E nós, a igreja, né, estamos nos mobilizando. O pastor Guilherme de Mello, nosso líder estadual, está mobilizando, divulgando nas redes sociais, divulgando na rádio, na televisão, para que as pessoas elas possam trazer, né, alimentos, trazer materiais aqui para a igreja, para que a gente possa estar suprindo a necessidade daquelas pessoas que não têm. Essa é a vontade de Jesus. Jesus ele sempre teve compaixão
naquilo que ele fazia. Quando ele olhava as pessoas sofrendo, ele não suportava ver as pessoas sofrendo. E assim, nesse mesmo espírito, temos que ser nós, a Igreja de Cristo. A forma para ajudar você pode vir diretamente aqui na nossa sede estadual, na Avenida Cruz Cabugá 165, no bairro de Santo Amaro. É aqui o endereço da nossa igreja, próximo ao Parque 13 de Maio. Ou você pode também, se quiser tirar alguma dúvida, ligar para o DDD 81 3097 7415 ou para o WhatsApp da igreja, DDD também 81 9594 9139. E veja a seguir, em São Paulo, o uso de máscara volta a ser recomendado em locais fechados. E ainda, a Rússia acusa os Estados Unidos de interferência nos acordos de paz ao entregar mais armas à Ucrânia. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez você é muito bem-vindo. Agora são 13 horas e 15 minutos e nós estamos de volta com o segundo bloco. E já voltamos com um alerta importante. Termina nesta sexta-feira a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo. O Ministério da Saúde pretende vacinar 90% do público-alvo. Essa segunda fase da vacinação contra influenza e sarampo inclui idosos, trabalhadores da área de saúde, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores e pessoas com comorbidades. O objetivo da campanha é evitar a pressão sobre o sistema de saúde e, claro, mortes. A expectativa inicial, anunciada pelo Ministério da Saúde, é imunizar nas cerca de 38 mil unidades básicas de saúde 76 milhões e meio de pessoas. Na primeira fase, voltada a idosos com 60 anos ou mais e a trabalhadores da saúde, o Ministério anunciou mais de 50 mil postos dedicados à vacinação no país. As crianças vão precisar receber, além da vacina contra a influenza, o imunizante contra o sarampo. Não há necessidade de cumprir intervalo para aplicação das doses e as duas vacinas podem ser administradas no mesmo dia. Para as crianças que vão ser vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose contra a gripe para 30 dias após a primeira. Os idosos e trabalhadores de saúde que não se vacinaram na primeira etapa da mobilização também podem ser atendidos nessa segunda fase. Após uma alta no número das internações por Covid em São Paulo, o uso de máscaras voltou a ser recomendado em ambientes fechados. A obrigatoriedade vai depender das prefeituras, que podem ou não endurecer as medidas. O Comitê de Saúde de São Paulo recomendou que as pessoas voltem a usar máscaras em ambientes fechados, como em salas de aula, escritórios e cinemas. A mudança acontece por conta do crescimento dos casos de Covid e também das internações. Segundo o coordenador do grupo, João Gabardo, esse aumento no número de infecções pode ser ainda maior do que o divulgado porque o índice não contabiliza os resultados dos autotestes, aqueles comprados em farmácia e feitos em casa. Esses testes não entram nas estatísticas dos novos casos. Na última semana, o aumento foi bastante significativo, 41% maior nas internações e mais de 80% no número de casos no estado paulista. Apesar da orientação para o uso da proteção pelo comitê, a obrigatoriedade das máscaras vai depender da prefeitura de cada cidade, que tem autonomia para decidir se é necessário ou não endurecer as medidas nos ambientes fechados. No mês de maio, foi registrada uma alta de 120% nas internações por Covid. Apesar do avanço da vacinação, 10 milhões de pessoas ainda estão com a dose de reforço da vacina atrasada em São Paulo. O grupo de especialistas de São Paulo também recomendou que pessoas de grupos de risco para o coronavírus utilizem a proteção mesmo em ambientes abertos e que a população complete o esquema vacinal com a dose de reforço para adultos e adolescentes e a quarta dose para idosos e pessoas com comorbidades. E ainda falando de pandemia, a cidade de Xangai, na China, vai voltando à vida normal aos poucos, após um confinamento de 2 meses. Alguns moradores retornaram ao trabalho presencial, mas academias e cinemas permanecem fechados.
Nos últimos dias, autoridades já tinham relaxado algumas medidas devido à queda expressiva dos casos, mas os moradores só estavam autorizados a sair de casa por algumas horas ao dia, somente nos bairros sem infectados. Apesar da volta ao trabalho de quem comprovar que não está infectado, o retorno total à normalidade ainda não é completo e mais de 500 mil de pessoas continuam submetidas a restrições severas. Os centros comerciais, supermercados, farmácias e salões de beleza só podem funcionar com 75% da capacidade. Academias e cinemas continuam fechados e a reabertura das escolas vai ser examinada caso a caso. O confinamento de Xangai é o segundo maior na China desde o início da pandemia. Em 2020, o isolamento em Wuhan, a primeira cidade afetada pelo vírus, durou 76 dias. Depois de mais de 2 anos de pandemia, a China é a única grande economia mundial que persiste na estratégia de tolerância zero contra a Covid, que busca erradicar totalmente o vírus do território com restrições severas. Agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. Os investigadores de Kharkiv, na Ucrânia, já começaram as inspeções de prédios destruídos durante o conflito com a Rússia e avaliam se foram cometidos crimes de guerra. Os moradores de um prédio em Saltivka, na periferia de Kharkiv, na Ucrânia, esperam as conclusões dos investigadores que vieram fiscalizar o edifício destruído para saber se condiz ou não com um crime de guerra. Muitos esperam em vão por respostas sobre indenizações. Ainda não é hora, mas os investigadores tomam nota de tudo e percorrem cada andar do prédio com seus ocupantes. O apartamento de Mikola, de 70 anos, está em ruínas. A explosão e o incêndio que se seguiram a um ataque russo devastaram a residência. O que sentir? Perdi minha esposa antes do ano novo, agora perdi meu apartamento. O que sentir? Nem sei o que dizer. No topo do prédio, os magistrados continuam o trabalho inspecionando os restos de um morteiro perto de um buraco na parede. Estes são crimes de guerra, estamos registrando. Este é um caso criminal sob o artigo 438 do Código Penal da Ucrânia, que está relacionado ao cometimento de crimes de guerra. No final de fevereiro, os russos chegaram aos portões de Kharkiv, em Saltivka, mas foram repelidos pelo exército ucraniano e muitos prédios foram atacados. Agora as forças de Moscou se concentram em outras frentes, mas o fogo de artilharia entre os dois exércitos continua e as granadas caem regularmente neste bairro, que antes da guerra tinha mais de 500 mil habitantes. Na semana passada, a gente falou aqui sobre a fala do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a respeito de uma possível reunião com o presidente russo como o único caminho para o fim da guerra. E hoje, o governo russo acenou para essa possibilidade. O Kremlin afirmou que não descarta o encontro. O porta-voz, Dmitry Peskov, disse que o encontro bilateral é possível, embora tenha que ser planejado com antecedência. E a tensão entre a Rússia e os Estados Unidos aumentou após os norte-americanos enviarem ajuda militar à Ucrânia. Mais de 700 milhões de dólares em armamentos foram destinados a Kiev. Os novos envios de armas americanas à Ucrânia, que incluem um sistema de foguetes de lançamentos múltiplos, aumentam o risco de um confronto militar entre a Rússia e os Estados Unidos. O alerta foi feito por autoridades de Moscou nesta quarta-feira. Em declarações à agência RIA Novosti, depois de ser questionado sobre um possível conflito armado entre Washington e Moscou, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, disse que qualquer entrega de armas que continue ou que aumente, aumenta o risco de tal acontecimento. O governo dos Estados Unidos anunciou na terça-feira o envio à Ucrânia dos sistemas High Mobility Artillery Rocket System, que permitem lançamentos múltiplos de foguetes e têm alcance de 80 quilômetros. Embora não sejam sistemas de longo alcance, estes representam um reforço significativo das capacidades ucranianas. Estas armas integram uma nova bateria de ajuda militar americana avaliada em 700 milhões de dólares. Desde o início do conflito, o presidente americano Joe Biden atua com cuidado para não fornecer uma ajuda militar à Ucrânia que transforme os Estados Unidos em um país co-beligerante.
A guerra na Ucrânia e as sanções impostas à Rússia por conta do conflito levaram a uma queda das exportações de gás russo de mais de 27%. As informações foram divulgadas pela petrolífera Gazprom. O comunicado da empresa afirma que as exportações de gás para a China estão aumentando, apesar da queda para outros países. A queda do fornecimento afeta principalmente a União Europeia. Desde o início da ofensiva na Ucrânia, o bloco europeu tenta reduzir a dependência do gás russo, que antes representava 40% das importações anuais de gás. Além disso, alguns países se negam a pagar as compras de gás russo em rublos, como exigiu o presidente russo Vladimir Putin em represália pelas sanções impostas a Moscou. Em abril, a Gazprom anunciou a suspensão do fornecimento de gás para a Bulgária e Polônia, enquanto a lista de países que se negam a pagar as importações na moeda russa aumenta, o que deve reduzir ainda mais as exportações no futuro. E olha, a Ucrânia vai disputar nesta quarta-feira, às 15h45, no horário de Brasília, uma vaga na Copa do Mundo, em uma repescagem contra a Escócia em Glasgow. Em campo, a disputa vai muito além. O time entra para defender o orgulho de um país atacado pela Rússia. O treinador ucraniano falou em coletiva de imprensa ontem sobre as dificuldades deste jogo. Acompanhe. Na beira do campo vai estar Oleksandr Petrakov. O treinador tentou se alistar no exército para defender o país, mas teve o pedido negado. As autoridades ucranianas lhe disseram que ele seria mais útil em seu papel de técnico, classificando a seleção para o Mundial no Catar. Дуже складно було. Хлопці думають про свої родини, як там. É claramente difícil motivar a equipe para um jogo quando todos os jogadores estão pensando em seus pais, mães, parentes próximos, família na Ucrânia. Claramente usamos todos os tipos de métodos. Temos até piadas para tentar manter o clima leve, mas todo jogador entende o quão grande é a tarefa para o jogo de amanhã. Isso torna a minha tarefa ainda mais difícil, porque estou trabalhando sob muita pressão e estresse, mas estamos tentando mostrar o nosso melhor, estamos tentando alcançar um resultado. Acho que a equipe está totalmente preparada para lutar amanhã. Вони готувалися, так що ми підходимо до гри в гарному настрої, скажімо так. Uma vitória na partida contra a Escócia em Glasgow é a possibilidade de esquecer por um momento a invasão russa ao país, que já dura 3 meses. У кожного з українців є головна мрія. Це зупинити війну. Todo ucraniano quer uma coisa: parar a guerra. Я розмовляв дуже багато з різними людьми. Falei com pessoas de todo mundo. Crianças que nem entendem o que está acontecendo têm um sonho: parar a guerra. Дітьми, українцями. Вони нічого не розуміють. Але вони кажуть, Quando se trata de futebol, o time ucraniano também tem seu próprio sonho: ir para a Copa do Mundo. Queremos dar essas emoções incríveis aos ucranianos, porque eles merecem isso neste momento. Але якщо кажучи про футбол, то у нас теж є мрія. У нас є своя мрія. Мрія поїхати на чемпіонат світу. Та подарувати ці емоції українцям. В цей непростий час. Тому що вони цього заслуговують. Dякую. A qualificação estava marcada originalmente para março, mas foi adiada após o início do conflito. O vencedor vai enfrentar o país de Gales em Cardiff no dia 5 de junho, quando será disputada a vaga para a Copa do Mundo no final do ano. Independente do resultado, eles já são vencedores, não é, Kleber? Com certeza. E o esporte tem essa magia de trazer alento e esperança para a vida das pessoas. Verdade. Essa edição fica por aqui mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia. E olha só, às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Uma ótima tarde. Até mais.